Cadê o carregador aqui? Cadê o... Deixa eu mover isso aqui pra cima. Ok. Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai ter que falar... Peraí. Deixa eu ajeitar aqui. E vamos lá. Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre hiperpunitivismo e antipunitivismo e punitivismo, no geral, no contexto punitivista do Brasil. Isso a gente vai focar mais na ideia brasileira e como o Brasil ele é, na verdade, hiperpunitivista. Na prática, ele é um país extremamente punitivista no sentido penal e de agressividade mesmo. A gente vai ter que falar um pouco sobre o que nós vamos falar de escopo aqui. Então, calma aí, uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez, então. Vamos lá, só estou procurando aqui. Só estou procurando para colocar alguma coisa na base aqui. Mas como nós vamos declarar isso, então? Bom, nós temos que primeiro, inicialmente, criar uma ideia do que é o punitivismo e do que é e por que que ele existe. Uma ideia que a gente tem que entender primeiro é por que punir? Olá, Just Beholding, agradeço pelas. Por que punir? Isso é importante a gente entender primeiro. Por que se pensa em punir alguém? Você pune para, no sentido mais básico da situação, se pune para desincentivar ou parar ou quebrar alguma forma de comportamento indesejado. Então, por exemplo, você pune uma criança para que ela não faça mais aquilo. A criança está fazendo uma birra, você pune a criança para ela não fazer mais a birra. Você pune para combater algo, uma forma de agir, uma forma de pensar, uma forma de fazer as coisas, uma forma de falar, uma forma de. Você pune para desincentivar alguma forma de comportamento. Então você pune para. Você não quer que a pessoa, sei lá, tire caca do nariz. Você pune este comportamento para você desincentivá-lo. Então, a punição. E aqui a gente vai ter que pensar aqui, ó, a punição nesse sentido, ela funciona como uma quebra comportamental. Então, o punitivismo, mas o que é o punitivismo? O punitivismo é uma forma apenas de punir? Não. Não é apenas você causa um desconforto para a pessoa não fazer algo. O punitivismo, quando nós estamos falando sobre isso, se torna uma ferramenta legal. Se torna uma ferramenta da legalidade para que você consiga punir crimes. Então aqui tem uma característica importante do punitivismo. Crimes. Você é a punição para comportamentos antissociais, violentos ou criminosos. Se torna, por exemplo, a pessoa matou alguém, logo a punição adequada vai ser tal, tal e tal. E aqui a gente começa a ter um problema. Qual
é a punição adequada para uma ação criminosa? Qual é a punição adequada para uma ação socialmente destrutiva? Uma pessoa cometeu um assassinato. Qual é a punição adequada? Se deve matar a pessoa, um olho pelo olho? Se deve prender a pessoa pelo resto da vida? Se deve, por exemplo, arrancar um braço da pessoa para que ela não possa mais fazer aquilo? Se deve escravizar a pessoa para que essa pessoa, sabe, pague pela dívida social dela? Qual seria a punição adequada para um assassinato? Oi, waifuzinho. Qual seria a punição adequada para um crime de roubo? Qual seria a punição adequada para você chutar a mãe de alguém? E aqui está a primeira questão. A punição, a punição deve bastar, deve ser equivalente ao dano. Se a punição para assassinato é a morte e a punição para roubo é a morte, então você está dando a mesma punição para crimes, para ações completamente distintas. Esse contexto é importante porque nós devemos construir esse contexto a partir do que ele se torna, e depois nós vamos falar de uma coisa importante. O que é o hiperpunitivismo? Então vamos lá. Se a punição deve ser equivalente ao dano, então, por exemplo, a punição por um assassinato, a punição por um roubo são punições diferentes, elas devem ser em níveis diferentes, legalmente falando. Um roubo e um roubo feito por motivo. E aí a gente entra, a motivação importa? O que importa é só o dano ou é a motivação? O que importa é só a ferramenta ou ou a intenção também importa? E aqui nós temos que construir este pensamento. Aqui então nós temos, porém, a punição deve ser equivalente ao dano. E aqui nós temos uma outra característica. A punição deve acontecer. A punição deve acontecer. A falha em dar uma punição a um crime, a um comportamento destrutivo, é visto como uma falha de justiça. A punição deve acontecer. A pessoa deve ser punida, independente do que ela fez, das intenções, ela deve ser punida. Dentro do punitivismo, a punição deve acontecer. Por mais que os motivos tenham sido válidos, a punição acontece. Por exemplo, um crime muito comum que o pessoal fala, foi autodefesa. Autodefesa não vai te livrar da cadeia, tá? Autodefesa vai diminuir sua pena. É um redutor. Ele não é um você se matar alguém. Autodefesa não vai eliminar sua pena. Vai reduzir a sua pena, mas você ainda vai ser punido. Por exemplo, então, você ainda é punido. Independente se a pessoa queria te matar, matar sua família, você matar alguém ainda é digno de punição dentro da lógica punitivista, independente do contexto. Logo, você pode ter uma pena reduzida, você pode até não ir para cadeia, mas você vai ser punido. Você vai ser fechado, você vai ter algum nível de punição. Os níveis de punição podem ser vários. Por exemplo, você ser fichado na polícia é uma punição. Você perde o seu réu primário. Ao perder o seu réu primário, você perde vários benefícios legais que você tinha. Você ser fichado na polícia também tem todas as questões que vêm com você ter uma ficha criminal. A polícia vai ter mais desconfiança, os seus empregadores podem vir atrás de você, você pode perder empregos, oportunidades e tudo mais. Oi, Bueno. Bem-vindo de volta, Bueno. Bem-vindo de volta, Bueno. E você pode ter todas essas questões. Tipo, isso é uma punição. Nem toda punição é a pior punição. Mas a gente vai entrar nessa questão ainda. E aí nós temos toda essa questão, por exemplo, você tem que ser punido, você tem que ser jogado na cadeia, ou você tem que, sabe, perder alguns direitos civis, você tem que ter uma punição, você tem que pagar uma multa. A punição tem que existir.
A punição tem que ser equivalente ao dano. Às vezes é uma multa, às vezes é você ser preso, às vezes é você ter uma tornozeleira eletrônica, às vezes é você não poder chegar perto de animais, às vezes é você não poder saber. Às vezes a punição ela tem que ser equivalente ao dano. Tem que ter uma punição, uma forma de punir. A punição tem que ser para comportamentos antissociais, violentos ou criminosos. Ou seja, você roubar alguém, você matar alguém, você dar golpe em alguém, você fazer alguma coisa. Eu já falei sobre a lei e sobre a inutilidade da lei sobre o crime e por que a lei não funciona para impedir o crime. Eu já falei disso numa live. Mas aqui eu não quero falar bem sobre isso. É que, como eu já falei disso, eu não quero entrar tanto nisso, nessa questão de que isso não vai adiantar, mas o punitivismo funciona? A resposta curta. Vai ter VOD sim. Just Beholding vai ter VOD sim, se preocupa não. Até mais. Até mais. É. Vai ter. Vai ter sim. Não se preocupa não. Mas olha, vamos lá. Vai. Durante uma era. O que é o punitivismo? É isso. Você tem que punir a pessoa. Ou eu vou. Você tem que punir a pessoa. Você tem que punir essas relações. Para que tenha uma justiça. A justiça vem através da punição. Basicamente, a justiça vem através daquilo que se pune. Oi, Art Tunis. Oi, oi. A justiça é a punição. Uma das primeiras punições é aquele que roubou tem sua mão cortada. E aqui na lógica punitivista a gente tem que pensar alguma coisa. A lógica punitivista nem sempre é sobre reparar o dano. Oi, Vic. A lógica punitivista nem sempre é sobre reparar o dano. Nem sempre é sobre isso. Às vezes é sobre causar dano. Quando você rouba de alguém, pelo menos no Código de Hammurabi, um dos primeiros códigos escritos que a gente vai ter, tinha aquela coisa de que se você roubasse, você teria sua mão esquerda cortada. Se você for roubasse de novo, você teria sua vida ceifada. Se eu não me engano, era um negócio assim. Nós notamos aqui uma característica interessante. Isso não está tentando reparar o dano causado pela ação. Uma reparação direta do dano seria devolver o item ou, sei lá, pagar uma multa. Isso seria uma reparação. Ele está tentando punir, não reparar. O punitivismo não tenta necessariamente reparar, ele tenta punir. Logo, quando você rouba, por causa que dentro da lógica punitivista, você não está roubando de alguém. Ao quebrar Ao quebrar uma lei, você está quebrando uma lei do Estado, você está ofendendo o rei, não a pessoa. E ao ofender o rei, a punição não é por causa que você roubou de um indivíduo. A punição é que você quebrou uma das regras do rei, do Estado. Logo, a sua punição é com o Estado e não com a pessoa. E isso vai nos levar a uma questão aqui. Existe uma lógica, principalmente muito forte no Brasil, que é a lógica hiperpunitiva. Eu dei um contexto generalizado sobre o que é punitivismo, e o punitivismo é a punição através da lei. É uma punição muitas vezes exagerada, forçada e de cima para baixo. O punitivismo ele sempre tem que punir. Mas dentro do Brasil, eventualmente, devido à lógica escravocrata que o Brasil funciona, o Brasil funciona dentro de uma lógica hiperpunitiva. Aqui nós temos essa característica, a hiperpunitivismo. E aqui nós vamos começar a entrar em uma questão bem simples. No hiperpunitivismo, qualquer punição é a pior punição. Dentro do hiperpunitivismo, dentro de uma lógica punitivista, você deve punir a pessoa de forma exemplar e tudo mais, só que você pune de acordo com o crime. No hiperpunitivismo, qualquer punição é a pior. No hiperpunitivismo, qualquer punição deve ser
a mais desagradável possível. Deve ser exemplar para qualquer crime, qualquer forma, independente de contexto. A sociedade brasileira é hiperpunitivista. A sociedade brasileira cai no hiperpunitivismo. Dentro do hiperpunitivismo, quaisquer ações danosas serão as piores ações danosas. Quantas vezes vocês já não ouviram esse discurso? Eu já ouvi várias vezes, pelo menos. O cara tá roubando agora, mas daqui a pouco ele tá matando, daqui a pouco ele tá destruindo, daqui a pouco ele tá... Sabe? Daqui a pouco ele tá matando a família, não sei o quê. Dentro da lógica hiperpunitiva, quaisquer ações danosas são as piores ações danosas futuras. Uma pessoa que rouba você agora, amanhã vai matar sua mãe. Uma pessoa que rouba você agora, amanhã vai botar fogo na sua casa. E é esse o ponto. Qualquer ação danosa se torna imediatamente e diretamente a pior ação danosa possível. Independente do que porque a pessoa fez isso, como ela fez isso, onde ela fez isso. Não. As relações materiais são irrelevantes. Sabe? As relações materiais são irrelevantes. A pessoa que cometeu um crime vai cometer o pior crime necessário daqui a 2 meses. O crime se torna uma ladeira escorregadia infinita. A pessoa agora, pô, ela roubou seu celular agora. Ela não roubou ela roubou seu celular porque ela é do mal. Logo, por ela ser do mal, ela roubou seu celular hoje, amanhã ela vai matar sua mãe. Amanhã ela vai matar seu cachorro. Então, esse é o ponto, sabe? Dentro da lógica hiperpunitivista, dentro desta forma lógica desta sociedade hiperpunitivista, qualquer ação danosa hoje é a pior ação danosa amanhã. A pior ação que você consegue imaginar alguém fazendo vai ser feita amanhã pelo mesmo indivíduo que roubou um celular hoje. Isso a lógica não bate. Obviamente ela não bate, ela não funciona. Não é assim que funciona. As pessoas roubam, matam, fazem as coisas por motivos. Elas têm coisas previamente. Elas não simplesmente fazem porque sim. Logo, essa lógica não bate. Mas é uma das lógicas hiperpunitivas. Dentro da lógica hiperpunitiva, a punição deve ser equivalente ao dano. Não. A punição deve sempre ser exemplar, apesar do dano. A punição deve ser sempre exemplar, apesar do dano. Ou seja, se você roubou, a pessoa tem que morrer. Se a pessoa matou, ela tem que morrer. Se ela, sabe, se ela botou fogo na casa, ela tem que morrer. Todas as punições se tornam a punição exemplar. Todas as punições se tornam a mais brutal possível. Por exemplo, e essa é uma lógica perpetuada através das construções sociais de poder. Então, tipo, aqui nós temos construções sociais de poder. Então, por exemplo, pessoas negras serão mais punidas do que pessoas brancas. Pessoas trans serão mais punidas do que pessoas cis. E isso vai acontecer nas construções sociais internas ao poder. E aqui nós temos também que pensar que a sociedade brasileira se torna cada vez mais hiperpunitiva. A punição se torna cada vez mais exemplar. Há uns anos atrás, um garoto roubou um mercadinho. A população amarrou o garoto e tatuou na testa: sou ladrão e vacilão. Isso é um pensamento hiperpunitivista. O roubo requer a maior punição possível, que é a humilhação. O garoto também foi espancado. Tá? Ele também foi espancado, ele também foi... Ou seja, ele não foi só humilhado, ele foi humilhado, espancado e deixado ali. E ele teria morrido se a galera não tivesse intervido. Ele teria morrido. Então, alguns anos depois, ele roubou de novo e a galera usa isso como uma justificativa para as ações anteriores. O que não é verdade. Logo, nós temos isso. Um garoto rouba um mercado, é taxado de ladrão e vacilão,
espancado, quase morre, e aí depois ele se vê obrigado a roubar de novo, porque o roubo é uma situação social, e aí essa segundo roubo, essa reinfração se torna justificativa. E aqui nós temos uma outra característica da construção social do poder. Reinfração de crime torna o mesmo crime pior. Isso é bem comum no punitivismo também, mas no hiperpunitivismo, se você roubou uma vez, é uma coisa, mas se você roubou de novo, é visto como prova da sua própria ausência moral, da sua própria falha moral, ausência socialmente aceita moral, e que você é um ser cada vez mais abjeto. Cometer um crime uma vez, pode ser. A sociedade pode até aceitar, mas a segunda vez é visto como uma ausência moral de abjeção social. Você se torna um abjeto, um não ser. Você se torna um ser maligno. E cada reinfração se torna pior. E aqui nós temos uma questão muito grande da sociedade brasileira. Isso aqui, tudo que eu estou falando, não é necessariamente sobre crimes da legislação, mas sim sobre crimes sociais. Existe uma diferença grande. Existe uma diferença muito grande, tá? Existe uma diferença grande entre crime legal e crime social. Ambos ainda se baseiam na mesma lógica do poder, da manutenção do poder, do patriarcado, do racismo, da supremacia branca. Ambos se baseiam nisso, na manutenção do poder. Mas o crime legal é aquele que está codificado no Código Penal. É aquele que está codificado nas jurisprudências, que pode ser punido, que pode ser punido pela justiça oficial institucional. Ou seja, você pode bater, você vai lá, a polícia te prende, você é julgado, você vai à prisão ou não. Este é um crime legal. Vou chamar de crime legal, crime institucional. E existe crime social. Crimes sociais e crimes legais podem ter uma grande intersecção, mas eles não são necessariamente os mesmos. Vou dar um exemplo. Prostituição no Brasil. Sabe, sabe, prostituição no Brasil, você pode se prostituir no Brasil. É legal você se prostituir no Brasil. Não é um crime. Desde que você faça isso por você mesmo. Você pode se prostituir. Desde que você. O que é crime no Brasil é o que a gente chama de cafetinagem. É você explorar o corpo alheio para prostituição. Isso é crime. O ato em si não é. Aí é que tá uma coisa. Isso é uma questão legal. Uma prostituta, agora ela vai ser presa? Ela pode. Porque aí existe uma questão chamada crime social. São crimes socialmente percebidos como tal. Muitos crimes legais não são percebidos como sociais e muitos crimes sociais não são legais. Uma mulher, outro dia, foi espancada por causa que saiu um rumor no Facebook de que ela era uma prostituta. Ela foi espancada. Ela foi linchada. Isso significa que aquele crime é visto como um crime social. Existe uma punição social para que a pessoa, para um ato pessoal, para um ato que não está codificado. E muitas coisas que são vistas como tal, crime social, não são vistas como crime legal. E vice-versa. Por exemplo, sonegação de imposto é crime legalizado. É um crime legal, é um crime institucional. Você não pode sonegar imposto, você pode ser preso por sonegar imposto. Certo? Certo. Ninguém liga. Na prática, se você chegar pro seu vizinho e falar, o cara ele tá sonegando imposto, ninguém liga. Tipo, ninguém liga pra sonegação de imposto. Ele é um crime legal, mas ninguém liga. Mas, por exemplo, se você chegar assim pro seu vizinho e falar, aquele meu amigo ali, aquele cara ali, o nosso vizinho ali, ele matou 3 pessoas. Aí a pessoa liga.
Matar 3 pessoas é um crime legal e social. Ele é visto socialmente como um crime. Ele é visto socialmente como algo que mereça punição. E muitas vezes, muitas coisas são crimes legais. Como mas não sociais, quer dizer, mas sociais não ser, por exemplo, trans dentro de uma sociedade, de uma área mais conservadora do Brasil, pode ser visto como um crime social. Merece punição, é algo que é visto como um crime. Você ser gay, por exemplo, lésbica, pode ser visto como um crime social. Como eu estou falando, nós estamos pensando em uma lógica punitivista. E dentro dessa lógica punitivista, as relações sociais de poder se mantêm e se reconstroem. E aqui no hiperpunitivismo, isso vai se manter ainda mais. O hiperpunitivismo também é mantido por uma coisa chamada paranoia social. Opa, clica aqui. Paranoia social. Basicamente, a paranoia social, como vamos chamar aqui, é o vigiar e punir. Todo mundo pode cometer um crime, logo todo mundo é suspeito e todo mundo é culpado. E essa paranoia social se baseia em uma coisa. Dentro do hiperpunitivismo, é culpado até que se prove inocente. Isso é muito importante. A paranoia social é baseada dentro dessa lógica. Você é culpado até que você se prove inocente. A paranoia social é baseada na vigilância social. Seus amigos, sua família, todo mundo está vigiando pelo crime que vai acontecer, pelo crime que vai vir. Então você, durante uma ação, você se torna culpado daquela ação até que você prove a sua inocência. Para quem não sabe, pelo menos na legislação brasileira, é inocente até que se prove o contrário. Você é inocente até que quem tem que provar é a acusação. Quem tem que provar que você fez algo é a acusação. Existe uma presunção de inocência. Dentro do hiperpunitivismo, é uma culpa até a inocência ser provada. Se alguém lhe acusa de você ser um ladrão, você é um ladrão até que você prove que você não é um ladrão. E se você não puder provar que você é um ladrão, você é um ladrão. Você é um assassino, você é a pior coisa do universo, sabe? E isso gera paranoia social, aonde os crimes se tornam cada vez mais vigiados através de um sistema parasocial de destruição. Autodestruição, de autovigilância. A punição é a pior punição e você é o pior ser humano do mundo até isso. Olha só, a sociedade brasileira cai no hiperpunitivismo. Quaisquer ações danosas serão as piores ações danosas, ou seja, e aqui isso se torna uma questão muito sinistra. Porque se quaisquer ações danosas são as piores ações danosas e existe uma paranoia social onde você é culpado até que se prove inocente, aqui, ó, existe uma paranoia social que você é culpado até que se prove inocente, isso gera um ciclo vicioso. Por causa que por causa que se você é acusado de ser um ladrão, você não está só sendo acusado de ser ladrão. Você não está só sendo acusado de roubar. Não, você está sendo acusado de tudo. Aqui você não está só sendo acusado de roubar um pudim, ou roubar um celular, ou roubar uma casa. Não, 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 não. Você está sendo acusado de matar, de, de botar fogo nas coisas, de assassinato, de qualificado, de tudo. Você está sendo acusado de tudo. De tudo. Porque você ser acusado de um crime se torna todos os crimes. A paranoia social, você ser acusado de um crime, você agora está sendo acusado de todos os crimes. Não só daquele que você está sendo acusado. Você agora está sendo acusado de tráfico de drogas, de roubo, de assassinato qualificado, de tudo. Por causa que qualquer ação danosa serão as piores ações danosas. Se você é acusado de
traficar drogas, agora você também é um assassino potencial, então você também é um ladrão em potencial, você é um arsenista em potencial, você é tudo em potencial. Você é tudo em potencial agora. Porque a sua presunção de inocência cai por terra. Agora você é culpado. Gente, quando nós estamos falando de crimes, geralmente cai numa. Sempre que você está discutindo qualquer crime, cai numa. Ah, mas é a pessoa que fez isso, isso, isso. Sempre. Nunca, jamais. E é sempre os piores crimes, os crimes mais nojentos. Sempre são os crimes. Não, mas se a pessoa fez isso, isso, isso. É por causa que isso é uma lógica que dentro da sociedade brasileira existe muito. Qualquer ação danosa é a pior ação danosa e a pessoa culpada até que se prove inocente. Logo, se existe uma presunção de culpa de que a pessoa cometeu todos os crimes, então quando nós estamos falando de lidar com estes crimes de forma social, igualitária ou o que for, que a gente vai entrar agora em antipunitivismo, nós entramos em uma questão de se você está querendo estabelecer uma condição material e real para que esses crimes não se manifestem mais, de repente esses crimes se tornam. Você se torna um defensor de crimes, dos piores crimes possíveis. Você se torna o pior. Você está defendendo o assassinato, você está defendendo arsenismo, você está defendendo essas pessoas. Você se torna o defensor de bandido. Porque isso aqui tudo é uma lógica circular. Isso tudo é uma lógica circular. E ao ser uma lógica circular, isso se torna uma lógica ferramentosa do poder. A circulação do poder se torna impossível de ser sustentada. Quaisquer ações, a ferramentação do poder se torna hiperpunitivista. A punição se torna violenta e agressiva por causa que qualquer crime sendo pior, logo você tem que dar a pior punição para o crime. Uma forma de hiperpunitivismo é tentar. Uma forma do hiperpunitivismo é tentar parar um crime antes dele acontecer. É punir antes do crime acontecer. E isso vai dar paranoia social. A paranoia social quer punir antes de algo acontecer. Você quer encontrar um padrão perfeito que você vai punir todas as pessoas más antes delas fazerem maldade. E isso é um problema. Porque agora, porém, nós vamos falar de uma outra linha. E isso aqui tudo, agora nós vamos tentar desconstruir isso. Porque sim, isso tudo existe na sociedade brasileira. A sociedade brasileira é hiperpunitivista. A sociedade brasileira é cada vez mais hiperpunitivista. A punição é sempre exemplar, a punição é sempre mais violenta e é sempre, não, tem que matar bandido, tem que matar bandido. É sempre, tipo, se torna cada vez mais violenta, mais belicosa, mais armada. A punição se torna mais armada. Mas só tem um problema. Isso não funciona. Eu tenho que deixar uma coisa bem clara. Punir não funciona. Em nenhum estudo, em nenhuma análise historiográfica, em nenhuma análise real, punitivismo e muito menos o hiperpunitivismo funcionam. Eles não reduzem o crime, eles não param nenhuma forma de crime, sim, até aqueles crimes que você está pensando. Nenhuma forma de crime é parada pelo hiperpunitivismo. Você pode matar quantas pessoas você quiser, você pode enforcar pessoas em praça pública, você pode fazer o que você quiser. A punição não para crimes. Kropotkin já falou disso. Em 1800 e o caralho, Kropotkin já estava falando sobre quando o preço do pão é justo, os crimes diminuem. A única coisa que confiavelmente reduz a criminalidade é a redução das desigualdades sociais, o aumento da qualidade de vida e o aumento das oportunidades sociais. Não só emprego, mas, por exemplo, hobbies, parques,
lugares de entretenimento, diversão, existência e coexistência. Isso, e nada disso. Você pode matar quantos assassinos você quiser. O conceito de assassinatos não vai deixar de existir. Por causa que existe um problema muito simples. Se a punição vai acontecer de qualquer jeito, a pessoa vai pro pior. Se a punição para você roubar um relógio e para você matar uma pessoa é a mesma, a pessoa vai matar o outro, vai matar para roubar o relógio. E mesmo se a punição não é a mesma, a pessoa ainda pode matar para roubar o relógio, por causa que o que leva uma pessoa a matar a outra, o que leva uma pessoa a roubar são elementos reais. Qualidade de vida, acesso à psicologia, acesso à saúde, acesso à educação, acesso a entretenimento. E o pessoal muitas vezes esquece o quão importante é você ter um parque na cidade para a galera ir, você ter eventos culturais, você ter teatro, você ter música, você ter cinema, você ter coisas para as pessoas fazerem. Se a pessoa está enfurnada dentro de casa, sem nada para fazer, só vai do trabalho para casa, da casa para o trabalho, isso gera um ambiente de hiperestresse. E estresse gera comportamentos antissociais, comportamentos violentos. O que também, é claro que também existem outras realidades, como patriarcado, machismo, homofobia, racismo, essas realidades do mundo que existem mesmo se essas coisas existirem, esses que são realidades do mundo, né, que a gente tem que lembrar disso, não vão deixar de existir porque você tem um parque. Logo, você também tem que aumentar a educação, acesso, e você tem que dar uma educação libertadora. Freire, vamos citar Freire aqui. Você tem que dar uma educação libertadora, que a pessoa se sinta passível de acesso. E aqui nós temos o antipunitivismo. E aqui uma coisa do antipunitivismo é punir não funciona. Muitas pessoas falam sobre a moralidade de punir. Eu não vou entrar na moralidade da punição. Eu não vou entrar em quão moral é você cortar a mão de uma pessoa ou não, da pena de morte ou não. Estou falando que não funciona. Ela só não funciona. E, tipo, é muito importante a gente falar assim, ó, entrar em moralidade. Na minha moralidade, não deveria existir pena de morte. Na minha moralidade, eu não acho que punir uma pessoa vai simplesmente funcionar. Eu não acho que nós devêssemos punir ninguém dessa forma socialmente, dentro de uma estrutura social complexa como a nossa. Você pode punir o outro através de questões individuais. Você como indivíduo, dentro de uma comunidade fechada, essas coisas é uma coisa. Você dentro de uma sociedade, eu não acho que deve existir pena de morte. Eu acho que seja imoral matar uma pessoa por um crime. Porque como você vai fazer isso de forma não hierárquica? Para você declarar para você declarar uma pena de morte, você tem que ter um sistema de hierarquias para você merece morrer. Porque nós avaliamos as provas e nossa avaliação. Não tem como você fazer um sistema de pena de morte que não seja hierárquico. Não tem como você fazer um sistema punitivo de prisão que não seja hierárquico. Logo, ao meu ver, esses sistemas são necessariamente falhos. Porém, punir não funciona. Eu poderia falar sobre qualquer outra coisa, mas punir não funciona. Pode funcionar em casos individuais, sim, mas socialmente não funciona. Não funciona como política, não funciona como estrutura social. Não funciona. Ah, não, mas o meu tio, quando ele foi punido, ele parou de fazer. Sim, tudo bem. O seu tio. Isso, ele pode. O sistema punitivista pode funcionar. O hiperpunitivista não. Agora, o sistema punitivista pode funcionar em casos específicos e é importante nós falarmos dessa nuance. E essa nuance existe. Porém, quando nós estamos falando de uma estatística completa populacional, não funciona. E aliás, eu discordo muitas vezes das narrativas das pessoas que falam que funciona, porque muitas vezes é baseado em anedotas e essa pessoa geralmente não tem as pessoas geralmente não têm um contexto. Muitas vezes a punição funciona porque essa pessoa teve família, teve amigos e apoio, teve uma estrutura social ao redor dela que a ajudou a sair deste meio. Se você remover essa estrutura social, ele não ia funcionar. O que funciona é a estrutura social. Olha só. Estruturas de apoio social que vai funcionar. É educação, saúde, emprego, sociabilidade.
O punitivismo não funciona. E aí o pessoal fala, não, mas por que vocês estão focando nos perpetradores e não nas vítimas? Nós devemos focar nas vítimas. O punitivismo, como eu demonstrei lá no começo, não é sobre a vítima. Nunca foi sobre a vítima. O punitivismo é sobre o Estado e o poder. É uma relação de poder. Quando você comete um crime, você está cometendo um crime pelo Estado, para o Estado. Por mais que você, se alguém te roubar e você, tipo, pô, se você só quiser que a pessoa devolva o seu celular, o Estado não tá nem aí. O Estado vai pegar a pessoa e jogar na cadeia do mesmo jeito. O punitivismo não liga para crimes e vítimas. O punitivismo liga para punir. E aí é que tá. Nós devemos focar sim nas vítimas. O foco deve ser na vítima, naqueles que são. Por exemplo, se você matou a mãe de alguém, o foco deve existir através da educação, saúde, emprego e sociabilidade. As vítimas devem ter acesso a isso aqui. As vítimas devem ter acesso a psicologia. Sabe? As vítimas devem ter acesso a todas essas estruturas que vão ajudar essa vítima a superar, a ter uma vida melhor. Por causa que o antipunitivismo não é só sobre não punir e deixar a pessoa, pelo contrário, é sobre. E aqui nós temos que deixar a característica mais importante do antipunitivismo: é sobre reparar os danos. Nós, o antipunitivismo é sobre reparar os danos. Alguém que sofreu este dano deve receber todo o apoio, mas a pessoa que perpetrou este dano também deve receber apoio. Por mais que isso soe bizarro, como assim a pessoa não está sendo punida pelo que ela fez? Ela fez uma coisa horrível para mim, ela matou minha mãe. Como assim? Ela não vai receber a punição por causa que não vai adiantar. Tipo, não você pode matar a pessoa e aí você acabou matando mais uma pessoa no meio. Você acabou de matar mais uma pessoa, só mais uma pessoa morreu. Isso parece frio. E de certa forma é. De certa forma é frio. De certa forma, é bizarro você ter que chegar pra alguém e falar: não, você vai ter todo o apoio, mas a outra pessoa também vai ter apoio social. Ela não vai ser punida. Isso é frio, mas funciona. Funciona. Todos, sim, para todos os crimes. A maioria dos crimes, eu falo a maioria absoluta, sim, até isso que você está pensando, sim, até esse, exatamente isso que você está pensando. Estruturas sociais, apoio, emprego, sociabilidade, dar estrutura, funciona. Evita reincidência. Essa pessoa pode nunca, a vítima pode nunca querer ver o seu perpetrador de novo. E tudo bem, a vítima tem esse direito. A vítima tem o direito a não querer ver essa perpetração. E isso é importante. Por causa que quando a gente está falando de antipunitivismo, o pessoal fala, não, mas até esse crime horrível aqui começa a descrever os piores crimes da humanidade. E você tem que virar para a pessoa e falar, primeira coisa, esses não são os crimes. Esses não são a maioria dos crimes. A maioria dos crimes são crimes pequenos, são crimes passionais. A gente tem que pensar na realidade, não na hipótese. Mas sim, até esses crimes. Sim, até esse crime. Sim, até exatamente isso que você está pensando, exatamente ele. Até esse crime merece. E quando a gente fala de antipunitivismo, é antipunitivismo. Não é antipunitivismo exceto por crime que eu não gosto. É antipunitivismo. Não é antipunitivismo exceto para aquele crime horrível que eu acho que merece a morte. E aí é que tá. Quando nós estamos falando de política social, nós não podemos confundir com políticas pessoais ou política do seu grupo de amigos. Você, isso quer dizer que você não, um amigo está sendo escroto, você não pode deixar de ser amigo porque seria punição? Não, não é assim que funciona. Nós estamos falando de políticas sociais, de avanço social, de estruturação social. Nós estamos falando de políticas socioculturais, de grupos, de toda uma sociedade. Não de você não quer mais falar com o amigo porque ele foi escroto. Não de você não quer mais, sabe, seu amigo estava sendo babaca demais com você, você não é mais amigo dele. Não de sua mãe era abusiva e você não quer falar mais com a sua mãe. Não, não é isso. Essas são estruturas pessoais.
Quando nós estamos falando de punitivismo ou não, nós estamos falando de políticas públicas socialmente construídas, do que nós faremos como uma sociedade, não como indivíduos. E o punitivismo não funciona como política social. Ele só não funciona, e esse é o ponto. E essa é a importância de nós lembrarmos isso tudo. O punitivismo como política social não funciona. Reparar os danos. Vamos lá, reparar os danos. O punitivismo, e aqui no caso o antipunitivismo, tem que reparar os danos. Essa é a coisa mais importante. O foco deve ser na vítima, mas o foco também deve ser em reparar os danos. E esse reparar os danos vai além de só o crime. Gente, pessoas saudáveis, pessoas em bom estado mental, que têm as coisas, não cometem crimes. Elas não cometem crimes. Esse reparação de danos vai além do crime. E muitas vezes esses danos existem além do crime. Uma pessoa que é presa, muitas vezes tem família. Muitas vezes é o provedor da família, a provedora da família. Muitas vezes mulheres têm filhos que elas têm que cuidar. Muitas vezes mulheres, pessoas com útero, têm filhos na prisão e têm que cuidar destes filhos na prisão. Logo, estes danos vão além do crime. Nós temos que lembrar que o crime não acontece em um vácuo. Um crime não acontece em um vácuo. Sim, até esse crime. Nenhum crime acontece porque a pessoa é do mal. Nenhum crime acontece por causa disso. E ao fazer isso, nós temos que analisar os danos vão além do crime, vão além daquela ação. Por causa que, se você cometer um assassinato, a pessoa que você matou está morta. Os danos vão se espalhando como uma onda, os danos sociais. Por causa que tem a família próxima, os amigos, as pessoas ou animais que dependiam dessa outra pessoa. Existe todo um nível social que, ao remover isso, estes danos afetam. Principalmente para os piores crimes, existe uma ondulação deste crime. Existe uma ondulação. Principalmente para os piores crimes, inclusive crimes que eu não posso falar aqui. Por causa que vai ser o YouTube, a Twitch, inclusive esses crimes que eu não posso falar sobre diretamente aqui, esses crimes causam danos para o resto da vida da pessoa. E muitas vezes para pessoas próximas. E muitas vezes causam problemas que vão causar problemas cíclicos. E uma coisa que o antipunitivismo faz muito é questionar o hiperpunitivismo nessa questão do paranoia social. Porque uma característica muito grande da paranoia social que nós temos que comentar aqui é que a paranoia social está sempre ativa e ela pode e muitas vezes pune as vítimas. Recentemente, uma menina foi para uma festa, aconteceram coisas lá, não posso comentar, foi gravado fazendo essas coisas. O pai dela então bateu nela, porque ela foi gravada fazendo essas coisas, e depois o pai gravou batendo nela. Ela foi violada 4 vezes. Na festa, a gravação, o pai batendo nela e o pai gravando ela de novo. Ela foi violada 4 vezes. Isso significa que essa lógica hiperpunitivista pune as vítimas, porque ela não está focada na prática, em seu cerne. O hiperpunitivismo não é sobre a vítima e não é sobre reparar danos. É sobre a imagem de poder do mundo. A imagem de poder do Estado, a imagem de poder é sobre a manutenção do poder absoluto, seja da família, do Estado ou do que for. É a manutenção do poder. E aí é que tá. Quando nós vamos para o antipunitivismo, nós temos que quebrar o é necessário quebrar o poder. A manutenção do poder não pode ser a mesma. Estruturas de apoio social, reparação de danos, o foco na vítima também significam o desmantelamento das forças do poder
poder local e institucional. Isso significa que nós devemos, para essa punição, deve ser construída através de um ensino social. O ensino social e econômico deve ser feito. E é da educação, saúde, emprego, sociabilidade. O antipunitivismo também é sobre entender o que é um crime de verdade. Um crime não é só sobre uma situação de coisas acontecendo porque as pessoas são do mal. Crimes, e sim, todos os crimes têm relações do mundo real. Todos os crimes têm relações do mundo real. São relações reais de poder, ou de necessidade, ou de violência, ou de tudo. Essas entenderam que é um crime de verdade. O que nós vemos? Por que as pessoas vão para o tráfico de drogas? Por que as pessoas matam? Por que as pessoas roubam? Cada um destes. Por que as pessoas atacam umas às outras? Por que as pessoas cometem racismo? Estes crimes, todos eles, têm modus operandi e declarações reais de poder. Todos esses crimes têm declarações reais de modus operandi, poder e objetivo. A maioria dos assassinatos são assassinatos passionais. Aliás, a maioria dos assassinatos acontece por causa do tráfico de drogas. E o tráfico de drogas acontece por causa de uma desigualdade social, da falta de estrutura de apoio social, como educação, saúde, emprego e sociabilidade. É por isso que as pessoas entram para o tráfico de drogas. A maior parte dos dos roubos de celular acontece pela mesma situação. Falta saúde, emprego, sociabilidade e educação. Faltam posições sociais, faltam posições de poder, posições de poder não, faltam posições de emprego, faltam posições de ação social, de sociabilidade, de vivência. Falta tudo. E quanto mais faltar, e quanto mais. E isso geralmente na mídia liberal é resumido por causa da desigualdade social. Não. Não é só desigualdade social, é porque falta principalmente sociabilidade. A sociabilidade é muito importante. A sociabilidade aqui é muito importante, por causa que a sociabilidade é o que você faz quando você não está trabalhando, o que você faz quando você está com seus amigos. Você tem acesso a teatro, você tem acesso a música, você tem acesso a entretenimento em geral, ou você só tem acesso a alguma linha limitada de opções? Você tem acesso a, sei lá, fazer um joguinho com seus amigos? Não, você tem acesso a Não, você não tem acesso. Você só tem acesso a uma rede limitada de opções. E essa rede limitada de opções jamais é expandida. Você ter, sabe, além de só o crime, você e ao tentar reparar esses danos é necessário entender o crime, o que aconteceu, por que aconteceu. Reparar os danos é importante para então para você poder entender isso, você tem que ter uma consciência social holística do que está acontecendo. Por fim, quando nós estamos falando de todas essas estruturas socioculturais aqui, do punitivismo, do hiperpunitivismo, nós temos que lembrar que o antipunitivismo ele é sobre construir uma sociedade não só igualitária, mas equivalente e não hierárquica. Porque no final do dia não tem como você punir sem hierarquia. Qualquer forma de punição, e eu falo qualquer forma de punição, vai ser hierárquica, porque você está colocando toda uma questão de justificativa e de legitimidade de uma lei social. Por mais que você não tenha leis escritas, existirão, e isso vai sempre existir, códigos sociais. As pessoas, conforme elas desenvolvem, elas criam códigos sociais, como e esses códigos sociais acontecem dentro de uma relação sociocultural. Eles podem ser positivos, hierárquicos ou não. O problema é quando você tenta impor estes códigos
na necessidade interpessoal, para punir alguém por uma ação danosa. Ao punir essa pessoa, nós devemos pensar que, dentro de uma estrutura social, você precisa de uma força. Você precisa de, mesmo que temporária, para isso. E aí você fala, então o punitivismo nunca vai ser utilizado? Talvez seja. Eu também não posso dizer que o antipunitivismo vai funcionar para 100% dos casos, 100% das vezes, em todas as... e vai ser perfeito. Às vezes, você vai ter que exilar uma pessoa. Às vezes, talvez exista algum caso e eu não posso dizer. Mas é isso que eu estou falando. Nós não podemos legislar, criar um mundo pela exceção. Nós devemos criar um mundo pelas pessoas. Não pela exceção do que pode acontecer hipoteticamente, porque eu não sei prever o futuro. É claro que eu não sei prever. Talvez alguém algum dia cometa um crime tão horrível que, tipo, porra, mata a pessoa. Talvez. Talvez alguém já tenha cometido. Muito provavelmente alguém já tenha cometido. Tem muita gente que faz merda no mundo. Eu não posso dizer isso. Mas estou falando sobre estruturas sociais, estruturas de poder social, sobre construções sociais e sobre como nós agimos e pensamos. E, de certa forma, a forma que nós agimos e pensamos até sobre isso é envenenada pelo hiperpunitivismo. É envenenada por essa forma de hiperpunição. Enfim. Alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa a falar? Alguma coisa a dizer? Falar, agir? Não se esqueçam de inscrever, pessoal, e deixar o like, comentar. Tenho que fazer agora os call to action, né? Por causa que acho que é por YouTube. Mas é. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. E tchau, tchau, gente. Até a próxima.